Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre as vendas do jogo diante o Náutico de ingresso que já estão disponíveis para a partida de quinta-feira, quais são os valores e também por onde você pode comprar e a expectativa de público para essa partida. Queria falar com vocês também sobre o caso envolvendo assim, o Anderson Moreira e a diferença desde quando ele chegou no Botafogo, que o Cruzeiro tinha 2 pontos a mais que a equipe e que o Botafogo acabou se sagrando campeão nesse último final de semana. Vamos falar um pouco disso. Queria falar com vocês também sobre o Alexandre Matos, que tivemos algumas novidades a respeito do dirigente. Será que ele vem mesmo para o Cruzeiro? Será que não? Notícia aqui que surgiu já também nesse final de semana. E também sobre 3 reforços que foi especulado no Cruzeiro, de possíveis contratações, já que assim, teve uma especulação de que 2 jogadores que voltariam para a temporada que vem, no caso seriam jogadores que seriam repatriados, ou seja, que já tinham passado aqui pela Raposa, tá? Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por termos passado essa marca de 28 mil inscritos e 500. Vamos com a ajuda de vocês agora para alcançar a marca de 28 mil inscritos e 600. Então, caso você não seja inscrito, aproveite para se inscrever aqui embaixo, tá? E também, falando em se inscrever, eu tenho um outro canal chamado Grupo Milionário, onde lá eu conto várias histórias de empresas. Eu vou deixar aqui o card aparecendo e também aqui aparecendo um print do canal. Vou deixar aqui, quem puder se inscrever lá, sem dúvidas vai me ajudar demais, e dar uma assistida nos vídeos, tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar aqui aparecendo, então corre lá, aproveite para se inscrever também, tá? Enfim, vou mandar o salve de hoje para 2 pessoas, como de costume. O primeiro é para o Alair Miranda, ele que é lá de Jacaraí, em São Paulo, ele que no caso é de Minas, mas mora atualmente lá em São Paulo. Valeu demais aí, Alair Miranda. E o segundo salve desse vídeo é para o Matheus, ele que é lá de Belo Horizonte, foi um dos primeiros a comentar no vídeo de ontem. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo mais tarde, vai sair por volta das 6h30, 6h35, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal e eu mande um salve para você, tá bom? Vamos começar falando sobre esses ingressos diante o Náutico, onde já o Cruzeiro já começou as vendas desses ingressos, que o Cruzeiro vai disputar essa partida na quinta-feira, no caso às 8 horas. Não tinha definição até nesse último domingo, porque estava na dúvida se iria jogar esse jogo no sábado ou na sexta, já que domingo o Atlético também iria utilizar o Mineirão. E assim, para o Cruzeiro contar com uma capacidade máxima de público na quinta-feira, ficou mais ideal até para ter um tempo de revezamento entre os funcionários. Então, jogo quinta-feira, 8 horas contra o Náutico, que vai ser assim, marcado pela aposentadoria do Rafael Sobis e também do Ariel Cabral, que vai ser a última partida do argentino aqui pelo Cruzeiro. Os ingressos variam bastante, tá? Tem ali, custando a partir de R$10. Inclusive, você pode comprar os ingressos pelo site torcedores.com do Cruzeiro. E tem vários setores ali do Mineirão, já que todos estão abertos. A expectativa é de capacidade máxima de até 61 mil torcedores nessa partida. No caso, a administração do Mineirão já confirmou e liberou 100% da capacidade máxima. Até por isso o Cruzeiro adiantou essa rodada, né? No caso, a última rodada da maioria dos times vai ser na 38ª, no caso que o Cruzeiro também vai jogar, só que a maioria vai ser no domingo, e o Cruzeiro antecipou essa partida junto ao Náutico para quinta-feira, já que também o Náutico não briga por mais nada na competição. Então, vai lá, já lá no site sócio.cruzeiro.com.br, dá uma olhada nos ingressos, que tem várias promoções, ainda mais para quem é sócio torcedores. Eu achei até interessante os preços dos ingressos, a expectativa é de casa cheia, realmente, um jogo ali que até o Cruzeiro vencendo, dependendo da combinação de resultados, podemos terminar até em 9º lugar na competição, que seria uma posição um pouco mais agradável, até pensando também na continuidade para 2022. E vocês, vai nesse jogo, você não vai? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, quero saber se vocês estão animados assim, até mais por conta da torcida, né? Um estádio lotado, um Mineirão cheio, realmente dá um ânimo gigantesco para os jogadores e até nós torcedores, né? É sempre bom acompanhar um jogo do Cruzeiro, ainda mais com a torcida ali em peso. Realmente é uma tendência já para o próximo ano de 2022, que a maioria dos jogos do Cruzeiro eu já vejo que vai ter essa capacidade assim, liberada de no mínimo 30, 35 torcedores, ainda mais o Cruzeiro colaborando, né? Colocando preços mais acessíveis e também o time dando resultado dentro de campo. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Botafogo, o Anderson Moreira, que assim, pra você ter uma noção, quando o Anderson Moreira chegou no Botafogo, o Botafogo tinha, no caso, 2 pontos a mais do que a Raposa no campeonato. Para você ter uma ideia, ele chegou lá na 13ª rodada, o Botafogo tinha 13 pontos com um jogo a mais e o Cruzeiro tinha 11 pontos nessa 13ª rodada. Naquela ocasião, o Cruzeiro estava em 13º lugar. Para o Cruzeiro e também o Botafogo conseguiu acesso naquela altura do campeonato, era necessário mais do que
66% de aproveitamento das equipes. O Botafogo, sob o comando do Anderson Moreira, que foi campeão nesse final de semana da Série B, teve um aproveitamento superior à marca de 74% dos pontos, número excelente. O Botafogo tinha 2 pontos, né, como falei, a mais que o Cruzeiro. Hoje a diferença na tabela é de 22 pontos e pode aumentar ou diminuir, mas ali, chutando uma média, vai ficar realmente essa distância de 22 pontos entre Cruzeiro e Botafogo. E para você ter uma ideia, até os jogos foram muito equilibrados. O Cruzeiro empatou com o Botafogo lá em 3-3, e aqui é aquele empate bem amargo, né, que o Cruzeiro tinha expectativa até de vencer em 0-0, e você vê que a diferença dos times são mínimas mesmo, mas o Cruzeiro não teve esse mesmo aproveitamento do que o Botafogo. E olha que o Luxemburgo ajudou demais o Cruzeiro, teve um aproveitamento quase de 58%, pelo menos até nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. O Cruzeiro foi muito prejudicado também porque naquela altura ainda estava, eu tinha acabado de trocar de treinador, estava com o Moser ainda, o Luxemburgo, se for contar. Somente desde quando ele chegou na Raposa, o Cruzeiro estaria em terceiro lugar de time com mais aproveitamento. Desde quando ele chegou aqui no Cruzeiro, seria inclusive o 5º colocado no retorno, mas principalmente por conta do começo horrível da Raposa e por essa demora, né, de ter trocado e contratado o Luxemburgo, sem dúvidas afetou demais. E o Botafogo voltando na Série A, realmente era o que o Cruzeiro já tinha que ter feito na temporada passada, e nessa então não precisa nem dizer. Enfim, vamos aí por mais um ano de segunda divisão, espero que o ano que vem seja a última para o Cruzeiro, porque realmente é algo inacreditável. Até o Botafogo, com uma capacidade bem menor, apostou no Anderson Moreira, conseguiu acesso aí tranquilamente. Para você ter uma ideia, o Anderson, que começou aqui no Cruzeiro na Série B, do ano passado ele começou com aquelas 3 vitórias, que o Cruzeiro estava com menos 6 pontos no Transferban, sem dúvidas prejudicou, mas depois o trabalho dele começou a ficar muito ruim. Se você for lembrar, ele pegou aquela reta final do Brasileirão, ou do Campeonato Mineiro, e também já começou ali o Brasileirão vencendo o Guarani, o Botafogo dentro de casa, mas depois disso ele tropeçou bastante e deu certo aí no Botafogo, sendo campeão mais uma vez da Série B, já tinha sido outra vez lá em 2012 com o Goiás. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Alexandre Matos, onde nesse final de semana tivemos algumas novidades para vocês. O Nicola trouxe algumas informações já na manhã da segunda-feira, algumas novidades sobre o Alexandre Matos aqui no Cruzeiro. No caso, ele falou que assim, o Luxemburgo também pediu a contratação do Alexandre Matos, inclusive ligou para o dirigente que está lá nos Estados Unidos, conversou, mostrando assim um planejamento que inclusive tem interesse de colocar ele como CEO de toda a SAF do Cruzeiro, do projeto de Clube Empresa. O Alexandre Matos queria tocar esse projeto. Enfim, no caso, todos vocês já sabem, o Pedro Mesquita, que é no caso o responsável pela captação de investimentos junto à XP e o Cruzeiro Empresa, ele que foi até os Estados Unidos e conversou pessoalmente com o Alexandre Matos, apresentou esse projeto e sem dúvidas passou bem mais credibilidade para o ex-diretor de futebol. E até o Sérgio Rodrigues também conta com o trabalho dele. Então assim, dentro do Cruzeiro, a expectativa no plano 1, eu diria que o Cruzeiro não tem nem a opção 2, nesse momento o plano 1 principal é o Alexandre Matos, já que o Lucha quer ele, o Sérgio Rodrigues também, o Pedro Mesquita, que é o responsável por esse clube empresa também, quer ele aqui, e o Pedro Lourenço, sem dúvidas, poderia ajudar. Por exemplo, até teve algumas especulações falando sobre o Transferban, que dificilmente o Alexandre Matos viria para o Cruzeiro sem a Raposa ter pago esse Transferban. E eu não tenho dúvida nenhuma que se ele colocar uma condição, por exemplo, que só vem para o Cruzeiro depois que pagar esse Transferban de 13 milhões de reais, o Pedro Lourenço poderia emprestar esse dinheiro a curto prazo para o Cruzeiro, e aí sim, quando se transformasse em uma sociedade anônima no início do mês de março, pagava esses 13 milhões e meio de reais para o Pedro Lourenço, e o Alexandre Matos já poderia, desde o seu primeiro dia de trabalho aqui no Cruzeiro, buscar alguns nomes no mercado, e que sem dúvidas ajudaria bem mais. Todo mundo sabe também que ele tem essa proposta, e também tinha um interesse, que inclusive está terminando esse curso lá nos Estados Unidos, porque o Boston FC, time da segunda divisão, tinha interesse de contar assim com o trabalho do Alexandre. Então realmente está nessas duas propostas boas, né, para ele, porque o Cruzeiro Empresa pode ter um potencial gigantesco, ainda mais tendo o Alexandre Matos como CEO. Eu acho que seria um nome ideal, e vamos aguardar para próximas novidades. Não teve confirmação de se ele vai aceitar vir para o Cruzeiro ou não. Isso realmente só vamos saber no início da próxima temporada, já que também os cursos deles lá nos Estados Unidos está terminando. Acho bem difícil ele aceitar, por exemplo, vir para o Cruzeiro, ainda está terminando algumas pendências por lá. Vejo que se ele chegasse aqui seria justamente para a temporada de 2022, já no início da temporada, tá? Enfim, vocês o que acharam a respeito dessa história? Estão confiantes em relação à vinda do Alexandre Matos? Não estão? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, e também até de opção de número 2, que igual eu falei para vocês, o Cruzeiro já trabalha em cima do Alexandre Matos para ele ser o diretor executivo e agora o CEO do Clube Empresa há um pouco mais do que 3, 4 meses desde quando contratou o Rodrigo Pastana. E eu vejo que para o ano que vem, se isso não dá certo, o Cruzeiro ainda vai ter que buscar outro nome no mercado, que todo mundo já sabe que tem pouquíssimas boas opções e viáveis para o Cruzeiro nesse momento.
E o último assunto desse vídeo é a respeito de que história é essa de que tem 2 jogadores que o Cruzeiro vai repatriar como reforços para a próxima temporada. No caso, essa informação que foi especulada lá no Twitter, mas que até esse momento não foi confirmada, e que seria justamente sobre os dois reforços que o Cruzeiro, até o Globoesporte.com já confirmou que já tem uma conversa bem avançada com os 2 jogadores para serem contratados para 2022. Não foi divulgado quem são os atletas, nem posição, nem nada. Eu creio que pode vir a ser jogadores em fim de contrato, já que assim, o Cruzeiro dificilmente iria negociar com o clube já nessa altura do campeonato, sendo que nem tem condições de pagar pelos atletas ou algo do tipo, então acho que pode ser em relação a fim de contrato. Enfim, no caso, eu queria até trazer para vocês que o canal O Tempo da Bola, que se não me engano é o Bruno que faz o canal, que tem várias notícias do Cruzeiro, falou sobre esses 3 possíveis jogadores, que seria o Mike, o Diogo Barbosa e também o William Bigode, poderia ser uma das alternativas especuladas no Cruzeiro. Eu queria falar assim, cada um desses casos para vocês, tá? Eu queria começar falando sobre o Diogo Barbosa, ele que assim, na minha opinião, acho que dessa lista seria o mais viável, e isso principalmente se o Grêmio não ser rebaixado. Por que eu falo isso? Porque se o Grêmio for rebaixado para a segunda divisão, eu acho muito difícil eles negociar, por exemplo, o Diogo Barbosa para o Cruzeiro, porque estaria, negociando com um atleta, com um time rival que vai disputar a mesma competição. O Diogo Barbosa tem contrato por mais 2 temporadas com o Grêmio, então, sem dúvida, se ele fosse sair de lá, iria querer uma compensação financeira. Talvez o Grêmio ficando na primeira divisão, o Diogo Barbosa é o reserva dessa posição, poderia sim ser emprestado ou o Cruzeiro comprando ele em definitivo, principalmente se for usar algum caixa, o Cruzeiro ser negociado por 400 milhões, acho que daria tranquilamente para pagar 5 milhões de reais no Diogo Barbosa para a próxima temporada, que é um nome que eu gosto bastante também. Jogador que já tem 29 anos de idade, não é tão novo quanto aquela última passagem no Cruzeiro, que ele tinha seus 26 anos para 25, 26. 1,79 m de altura. Nesse ano pelo Grêmio, 25 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ano passado foi quando ele chegou no meio da temporada, foi o titular absoluto, 32 partidas e 3 assistências, e assim como o time todo, Diogo Barbosa caiu bastante de rendimento nessa temporada. Outra no caso do Mike, esse na minha opinião é o mais difícil de vir, é um cara que também tem muitos problemas aqui no Cruzeiro, aquele soco lá no Sassá e tudo mais, e mesmo por isso, eu aceitaria o Mike aqui tranquilamente no Cruzeiro, mesmo com esses vários problemas que já teve anteriormente, mas a grande questão é que ele tem vindo com o Palmeiras até o final de 2023, e nesse ano ele tem jogado com frequência lá pelo Palmeiras, muito mais do que eu imaginava. 33 partidas até aqui, ano passado também 34 jogos, ou seja, está jogando até com frequência, está no Palmeiras desde 2017. O Mike também já não é mais novo, tem já 29 anos de idade, lateral direito, e não acho viável o Cruzeiro comprar ele. O Palmeiras iria querer um valor bem alto por ele, porque 22 milhões de reais, porque para achar um substituto para chegar na altura do Mike seria muito difícil no mercado, então acho praticamente impossível. O Mike poderia descartar completamente, tá? E outro jogador também do Palmeiras, no caso, o William Bigode, ele que tem contrato realmente se encerrando no final da próxima temporada, mas também acho bem complicado porque ele é um cara que já tem 35 anos mesmo de idade, nem parece, né? O William, uma forma física excelente, 1,71 m, nesse ano pelo Palmeiras, 36 partidas, 10 gols, 3 assistências. Ano passado também ele jogou incríveis 65 jogos, marcou 17 gols, e até nesse ano foi especulado para ser o reforço principal do Fluminense para a temporada. Nisso ele queria disputar a Libertadores e tudo mais, acabou não dando certo, e é um cara que recebe muito. Se chegaria no Cruzeiro, seria para ganhar o quê? 600 mil reais, não acho nada viável um reforço desse tipo para a próxima temporada. Então, eu vejo que se o Cruzeiro for repatriar jogadores, seriam alguns atletas ali bem mais tranquilos, como por exemplo, eu até trouxe ali em questão salarial, né, bem mais leves. O Gabriel Xavier, que está sem time, rescindiu seu vínculo com o Japão, já teve passagens aqui na Raposa, se não me engano, em 2015, 2016, ficou emprestado para vários times, Sport, Vitória, e depois foi jogar lá no futebol japonês, que está muito bem por lá. Eu acho que poderia ser algum jogador que já poderia ter acertado com o Cruzeiro e que já teve passagens por aqui, mas alguns nomes assim tão altos no mercado, não acho que o Cruzeiro vai trazer reforços caríssimos para o ano que vem, ainda mais no início do ano, porque o dinheiro da SAF mesmo vai entrar lá para o mês de março. O Cruzeiro, depois disso, que vai se movimentar para fazer algumas contratações, mas praticamente quase no início da Série B, principalmente ali na reta final do Campeonato Mineiro, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito desse assunto, também sobre esses 3 jogadores, e o Gabriel Xavier também, se você acha que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro, jogador meia, que na última temporada pelo Japão marcou 9 gols, é um cara que fez muito sucesso também lá no futebol japonês com seus 29 anos de idade, tá? Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários, quero saber o que vocês estão achando a respeito dessa história. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse.
E como eu disse para vocês, recomendo vocês se inscreverem no meu outro canal, vou deixar aqui aparecendo na tela o Grupo Milionário, vou deixar o card também aparecendo aqui e um link de um vídeo. E eu também vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, uma de ontem, onde eu trago bem mais informações sobre o Alexandre Matos e também sobre o Ângelo Romero. Será que ele seria uma boa alternativa para o Cruzeiro, jogador que foi especulado? Será que seria viável? Será que não? Recomendo assistir esse vídeo. Também no vídeo de ontem de noite, onde o Cruzeiro possivelmente vai ganhar uma grana bem interessante em relação à próxima temporada, com um mecanismo de solidariedade de 2 jogadores que estão muito bem aqui no futebol brasileiro. Recomendo você assistir esse vídeo aqui também, tá? Vou deixar os dois aparecendo na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!